Olá! Vamos falar hoje de um tema que é uma verdadeira corrida contra o tempo na medicina, a oclusão arterial aguda. É aquela situação que exige um diagnóstico certeiro e, mais importante, uma ação imediata. A gente vai entender direitinho o que acontece quando, de repente, o sangue para de chegar em um braço ou uma perna. Bom, para a gente já entrar no clima, vamos dar uma olhada nesse caso clínico que é super clássico. Paciente com histórico de fibrilação atrial chega com uma dor súbita, fortíssima na perna, a perna tá pálida e nada de pulso no pé. Cada um desses detalhes, gente, é uma peça do quebra-cabeça que grita emergência vascular. Aqui cada segundo faz a diferença. Exato. Juntando todas essas peças, a gente chega no diagnóstico de oclusão arterial aguda. É isso, simples e direto. O fluxo de sangue para um membro foi interrompido. E foi de uma hora para outra, de forma bem dramática. E olha, a palavra-chave aqui é súbita. Isso é fundamental. Não é uma coisa que vem se arrastando há meses como uma doença crônica. Não. É um evento agudo. Aconteceu agora. A partir do momento em que a artéria entope, um cronômetro é acionado e o membro entra numa zona de risco muito, muito alta. Tá, mas o que causa um bloqueio desses assim tão de repente? Basicamente, a gente tem dois grandes culpados, mas um deles, nossa, é disparado o mais comum. A causa número 1 é a embolia. Para entender fácil, pensem num projétil. É isso. Um coágulo se forma em algum lugar do corpo, geralmente no coração, aí ele se solta, viaja pela corrente sanguínea e, pá, fica entalado numa artéria mais fina lá na frente, bloqueando completamente a passagem do sangue. E da onde vêm esses projéteis? Bom, na imensa maioria das vezes, a origem é o coração. Pensa só, uns 80% de todas as oclusões arteriais agudas são causadas por êmbolos que saíram de lá, do sistema cardíaco. E é aqui que a gente chega no pulo do gato, no ponto central da nossa história, a fibrilação atrial, a famosa FA. O que acontece nessa arritmia? Os átrios do coração, em vez de contrair direitinho, eles ficam só tremendo. Esse tremor não empurra o sangue para frente. O sangue fica parado, estagnado ali. E sangue parado, a gente sabe, forma coágulo. E esses coágulos podem escapar a qualquer momento e, bom, causar um estrago enorme. Saber reconhecer isso rápido, olha, salva o membro do paciente e, muitas vezes, a vida dele. E a boa notícia é que os sinais são muito clássicos. Tão clássicos que tem até um mnemônico bem famoso para a gente nunca mais esquecer. São os famosos 5 P's da isquemia aguda. É crucial entender que eles não aparecem todos de uma vez. Eles mostram uma progressão da gravidade. Os primeiros P's são sinal de alerta. Já os últimos, como parestesia e paralisia, aí o negócio já ficou sério, indicando que o dano nos nervos e músculos já está bem avançado. E de todos eles, o primeiro a dar as caras e o mais dramático de todos é a dor. E não é uma dorzinha qualquer, não. É aquela dor que o paciente descreve como a pior dor da vida, súbita, lancinante, é literalmente o primeiro grito de socorro do membro que está sem sangue. Então, com os 5 P's na mão, a suspeita clínica já está lá em cima. Mas para a gente conseguir salvar aquele membro, não basta suspeitar. A gente precisa saber exatamente onde está o bloqueio. Claro, a conversa com o paciente, o exame físico, são um ponto de partida. Mas para a cirurgia, se precisa, a gente precisa de um mapa. Precisa enxergar por dentro das artérias. É aí que a imagem entra em cena. E o exame que é considerado o padrão ouro é a angiografia. Pensa nela como se fosse um Waze ou um Google Maps das artérias. Ela mostra para a equipe cirúrgica um mapa exato, olha, o bloqueio é aqui, e ainda diz como estão as estradas ao redor. Isso é simplesmente essencial para planejar a cirurgia. Ok, diagnóstico confirmado, mapa na mão, agora é correr. Começa a verdadeira luta contra o relógio. O objetivo é um e apenas um: fazer o sangue voltar a passar por ali. E tem que ser para ontem. Quando a causa é um êmbolo, o tratamento de escolha é a embolectomia cirúrgica. O nome já entrega, né? Embolectomia. É literalmente a remoção cirúrgica daquele êmbolo, daquele coágulo, para desentupir a artéria e fazer o sangue voltar a fluir na hora. E para fazer isso, existe uma ferramenta muito engenhosa, chamada catéter de Fogarty. Imagina assim, é um fio bem fino com um balãozinho na ponta. O cirurgião insere esse catéter na artéria, passa por onde está o coágulo, infla o balão e puxa tudo para fora. É quase como uma pescaria do coágulo. Mas atenção, não é só tirar o coágulo e pronto. O tratamento não acaba aí. É absolutamente essencial começar a anticoagulação,
normalmente com heparina. Para quê? Para evitar que novos coágulos se formem, seja ali no mesmo lugar ou em qualquer outra parte do corpo. E essa pressa toda, essa urgência, não é nenhum exagero, viu? Na cirurgia vascular tem um ditado que resume tudo perfeitamente. Tempo é tecido. Cada minuto perdido é um pedaço do membro que pode morrer. Pensa comigo, cada hora que aquela artéria fica entupida, mais e mais células morrem sem oxigênio. Se a cirurgia demora para acontecer, o risco do dano ser irreversível aumenta, e muito. E aí a gente chega na consequência que ninguém quer, a amputação do membro. E isso nos faz fechar o ciclo e pensar em prevenção, né? Fica uma reflexão final. Se a gente sabe que a grande maioria desses casos terríveis começa numa arritmia cardíaca tão comum, pensem no impacto gigantesco que um controle bem feito da fibrilação atrial teria. Quantas emergências como essa poderiam ser evitadas antes mesmo de começar?